Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, nós lemos: ora, sem fé, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Agora olhem todos vocês aqui para mim. Antes disso, eu estou notando que a criançada está inquieta, porque eu esqueci de avisar que a Daniela vai ficar com as crianças. Os pais podem encaminhar os seus filhos, por favor, com a Daniela, lá na classinha de Jesus, tá bom? Então olhem aqui para mim agora que o movimento que eu detectei está identificado. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele existe e que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Qual é a diferença entre fé e crença? Você consegue estabelecer? Para muita gente, crença e fé são termos sinônimos, quando na realidade eles não são. Crença pertence ao conjunto das construções humanas. Crença é algo que se vincula muito mais à cultura, aos dados de natureza antropológica, à coletividade e à sua construção humana do sagrado, dos seus nichos, das suas iconoplastias, dos seus objetos de culto, dos seus modos operandes espirituais, as suas mecânicas rituais, e que são construções seculares, são valores agregados, em geral são heranças. Por isso eu disse que tem a ver com o elemento humano, cultural, antropológico, com a construção generacional, ou seja, geração após geração, de determinados dados que foram oferecidos originalmente para um grupo humano, ou desenvolvido por esse grupo humano, e que se sofisticou no curso das gerações, criando uma teia que para um determinado grupo faz um sentido que em geral se vincula às saudades ancestrais, às memórias ancestrais, de tal forma que as crenças são quase máquinas do tempo, de preservação de identidades, de transferência de identidade, de realidades comuns, vinculando você e os que lhe antecederam. Daí as crenças têm um poder afetivo tão poderoso em nós, porque na realidade elas se vinculam ao papai, à mamãe, ao vovô, à vovó, à história da minha família, aos que me precederam, aos que fizeram sacrifícios para me educar, para me colocar num bom caminho. E ainda por essa mesma razão,
é que as pessoas se vinculam tão visceralmente às crenças que mesmo quando elas encontram a fé, elas têm dificuldade de deixar a crença, porque deixar a crença psicologicamente equivale a desvalorizar o pai, a mãe, o avô, a avó, as heranças, as construções, aos tambores, às batidas, aos sinais de fumaça, às flâmulas, às bandeiras, aos ritos, às celebrações, a tudo aquilo que faz parte da nossa memória coletiva e individual, mas que não necessariamente tem qualquer coisa a ver com a fé, segundo Deus. E aí eu encontro muita gente boa, que teve crenças a vida inteira, e pessoas que deram-se a tais crenças. E aí, de repente, sofrem um choque da fé. E o encontro com a fé segundo o Evangelho, segundo Jesus, já chega desconstruindo praticamente toda a crença. Porque o Evangelho, entendam-me bem, é a anticrença. O Evangelho é a anticrença. É a anticrença não só em relação aos paganismos primeros e chocantes, para os nossos sentidos sofisticados e para os nossos sabores afrescalhadamente pós-modernos. Não só para esse tipo de primitivismo o Evangelho é um choque desconstrutivo. Ele é um choque também para o próprio cristianismo, que é feito de crenças. Crenças e mais crenças e pouca fé. São heranças que você não sabe nem de onde vieram. Se lhe perguntarem por que você pede ajuda ao seu anjo da guarda, você vai dizer que a vovó dizia: anjo da guarda, me protege hoje à noite. Aí você diz: anjo da guarda, me protege nesta noite. Não é mais ou menos assim. Por que você faz orações à Virgem Maria, por exemplo? Aí você diz: porque a vovó fazia, a mamãe fazia, todo mundo fazia, todas as mulheres boas da minha casa faziam, então você faz, porque tudo que a mulher boa na sua casa fazia, e a mãe de Jesus, Maria, é uma mulher maravilhosamente extraordinária e boa. Então, pelo vínculo de afetividades, eu vou do amor da tataravó, passa pela avó, passa pela mamãe, chega em Maria e eu estou aqui. Mas se você for espremer, você não sabe que o Evangelho não diz para ninguém fazer nenhuma oração a Maria, que essa coisa foi se desenvolver já no século VIII depois de Jesus, que recrudesceu, ganhou força intensa, foi na Idade Média. Você não sabe, não tem nada a ver com o Evangelho. Quer ver uma crença? Tola, não fede nem cheira, não muda a vida de ninguém, nem para o bem nem para o mal, mas é uma crença de que Maria foi virgem antes, durante e depois de ter Jesus. Tem gente que realmente quer cortar o barato de Maria, não querem deixar Maria ter prazer, dizer: José, meu amor, vem cá, hoje eu vou te pegar. Pelo amor de Deus, qual é o problema de Maria ter tido essa alegria? Não é essa alegria que você pede? A Maria? Tem um monte de gente pedindo a Maria: Maria, faz o meu marido me querer. Mas Maria, coitada, não pode ter tido o borogodó dela. Mas é uma crença religiosa, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho de Mateus diz que José é o marido de Maria, que não era bobo nem nada, era só paciente. E de uma generosidade enorme. Tá bom, deixa o filho primeiro via de Deus, não tem problema. Agora, o texto de Mateus diz: José não a possuiu, no sentido bíblico, enquanto
que é uma palavra idiotada que vocês gostam muito de usar, não sei porquê, a palavra enquanto advogado, enquanto médico, enquanto literato, enquanto não sei o que, me dá vontade de enfiar um enquanto em algum lugar em ti, porque é um ser esquizofrênico esse que usa enquanto. Eu não sei o que é enquanto, eu só sou o Caio, eu não tenho o Caio enquanto pastor, enquanto não sei o que, enquanto não sei o que, enquanto legião é o meu nome porque somos muitos. Não, só tem um Caio aqui, serve para tudo. Então José não a possuiu enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito. Significa dizer que depois... Tiago não é o irmão de Jesus, o Tiago que escreveu a epístola? Judas que escreveu a epístola não é irmão de Jesus? É porque José teve noites de extrema alegria. E tem outros, não vivem aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs. Foi prolífera a coisa, mas a crença não deixa você pensar nisso. Alguma vez na vida você já pensou em Maria gemendo de prazer, feliz diante de Deus, dizendo obrigado, meu Deus, pelo gozo de ter esse marido santo? Ninguém aqui teve esse espetáculo, meu irmão. Você pensa na Brigitte Bardot, os da velha guarda. Os mais modernos jogam com as ninfetas presentes. Crenças. Eu tenho algumas crenças cristãs para nós. Quer ver uma outra crença cristã, não católica, mas evangélica? De que o diabo não entende e não conhece os nossos pensamentos. É uma crença evangélica. Quando eu me converti, os caras me diziam assim: não ore em voz alta o que você não quiser que o diabo saiba. Então você ora em silêncio, ora em línguas. Mas eu nunca consegui acreditar nessa história. Eu sempre acreditei em telepatia. A vida inteira. Eu sempre acreditei que os homens desenvolveriam logo máquinas que leriam o pensamento eletrônico, como agora está prometido para pouco tempo adiante de nós. Então eu digo, eu que sou uma porcaria, que só tenho 18 anos naquele tempo, não vivi nada, já olho para um monte de gente, sei o que elas estão pensando. Imagina se eu fosse o diabo, não precisava nem ser anjo, bastava ser um homem com a inteligência mínima que eu tenho, exposto à civilização humana de modo global, que eu iria ser o diabo. Mesmo que eu não lesse o pensamento de ninguém, está na cara. Agora, pensamento é código em frequência energética captável. E os equipamentos estão sendo preparados para essa leitura. Não tem nada misterioso num processo de pensamento quando ele já está no cérebro, quando ele já está rodando no hardware, na caixa mecânica. Mas a crença evangélica, em muitos de vocês ainda é esta. Vocês não admitem que frequentaram grupos onde isto era uma verdade? Você quer me citar uma crença evangélica, um dogma evangélico? Alguém tem coragem de levantar e falar um dogma evangélico? Uma crença? Ninguém aqui tem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Igreja é casa do Senhor. É, igreja é mesmo. Você está se referindo ao templo? Então a crença não é a igreja, é o templo, é a casa do Senhor. Você veja como a crença entrou em você, né? Até na hora de construir e de elaborar, você construiu com a crença, não com a factualidade da fé. A fé diria: o templo é um lugar aonde gente que supostamente tem fé se reúne para adorar a Deus. Quando isto acontece, possivelmente uma igreja esteja reunida ali. E se estiverem 2 ou 3 reunidos ali, em amor e em sinfonia, ali é a igreja, porque Jesus disse: eu ali estou no meio deles. Isto é a fé. A crença é: o templo, o prédio consagrado ao grupo de sócios da denominação, vira
Casa de Deus, por causa disso, vira loja maçônica celestial. É a crença. Quer ver outra crença evangélica? Não se pode desobedecer a um pastor, senão o cara está danado. E é nessa que vocês já entraram em todas as porcarias do mundo, já fizeram aqueles milkshakes de xixi com caca e vômito e beberam. Sabe, brincadeira de criança, de todas as porcarias do mundo? É o que muita gente aqui andou comendo por causa dessa de pastor, a gente tem que obedecer. Olhem bem aqui para mim. Se eu sou o pastor de vocês, não me obedeçam. Olhem bem para mim, não me obedeçam. Eu não tenho nada para vocês me obedecerem. Eu não sou o pai de vocês, a mãe de vocês. Eu não faço ninguém me dormir, não canto um lullaby para ninguém, não embalo a rede, não limpo o bumbum, não troquei fralda. Eu só sou um divulgador do Evangelho de Jesus, ninguém aqui tem que me obedecer. Agora, obedeçam o Evangelho toda vez que ele sair da minha boca de verdade. Aí não tem nada a ver comigo, é com o Evangelho. Porque ao Evangelho eu me submeto e eu obedeço a ele. A mim? Minha autoridade não vem de mim. Minha autoridade só vem do Evangelho. E se eu estiver ensinando o Evangelho, sigam o Evangelho. Não estou pedindo para que me sigam, estou pedindo para que sigam o Evangelho que está sendo pregado. Que obedeçam a palavra de Deus. E no dia que eu falsificar o Evangelho, não me ouçam. Como Paulo disse, se eu mesmo vier e pregar o Evangelho que seja uma adição a este, ou uma subtração a este, que vocês ouviram e que foi anunciado, ainda que eu faça isso, considerem-me anátema, ou ainda que um anjo de luz desça do céu e pregue qualquer Evangelho que não seja este, que também seja considerado anátema. Então essa crença evangélica, que já é herança católica, e que tem a ver, e que já é herança xamânica, que já é herança pagã, que é a herança do pajé, que é a herança do feiticeiro, que é a herança legada pelo controlador de mentes tribais. É crença que foi incorporada sutilmente pelo cristianismo e ungida com versículos do tipo: aquele que falar mal contra o ungido do Senhor vai entrar no cacete. E aí fica esse bando de ungidos do Senhor, de um outro Senhor, ungidos com óleo queimado de avião, colocando uma canga do inferno, cheia de crenças pesadas, que nada tem a ver com o Evangelho, e chamam isso de fé, e você se submete a essas coisas, vai vivendo essas crenças em nome de Jesus, e anos depois pergunta: meu Deus, será que Jesus estava certo? Porque na sua mente, supostamente, tudo que você está praticando vem do Evangelho. Você não se deu nem no trabalho de separar as crenças da religião do que é pura e simplesmente Evangelho. E como só há promessa de Deus para o Evangelho, e não há promessas de Deus de que as crenças da religião se factibilizarão, se realizarão, trazendo resultados reais para nós, depois de um tempo você está dizendo: será que a palavra de Deus é verdade mesmo? Porque eu estou aqui há tanto tempo, ouço tanta coisa maravilhosa, mas de fato nada muda para a vida em mim. Porque você é crente das crenças, você é filho das coisas sagradas. As crenças são fenômenos que criam os elementos sagrados. Como eu já lhes ensinei aqui, o sagrado é um fenômeno humano. O santo é. Nenhum homem faz nada ficar santo. Os homens fazem as coisas se tornarem sagradas, sacras,
Sacrifício, que vem de sacro ofício. O homem se reúne à média do consenso comunitário e manta uma determinada coisa de um poder que ele não tem, mas que a ele nós atribuímos. Isso se transforma na nossa crença e é um valor comunitário que nós prezamos imensamente, de tal modo que isto fica sagrado, como na maioria dos templos. Tem gente que fica até zangado, se o cara senta em cima daquela grana lá. E tenho desconfianças de que a minha liberdade aqui me faz a fazer o que eu quiser em cima dessa grana, inclusive ventilar lá. Isso aí, meu querido, é sagrado para você, mas isso aqui não é santificado pelo sagrado, é santificado com ações de graças e com atos que usem isto com verdade e justiça no Senhor. Do contrário, está no lugar certo mesmo, tem que ficar aos pés dos apóstolos. Não é assim lá no livro de Atos dos Apóstolos? É aqui no pé mesmo. O dia que ficar na minha cabeça, vocês não me reconhecerão e nunca ficará, não ficou até hoje, e eu morrerei com isso debaixo do meu pé. Isso é sagrado, mas não é santo. O sagrado é a média humana que produz com suas crenças. O santo, nenhum de nós faz, é Deus quem santifica. É Ele que atribui santidade. Nenhum de nós tem poder de fazer ou retirar. Se Ele diz que é. Ele separa para Ele. Santo significa cortado, separado por Deus e para Deus. Aí você diz, bom, mas você começou perguntando sobre a diferença entre fé e crença. Onde está a fé? A gente já sabe o que fé não é. Fé não é crença. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. As crenças trabalham com o passado, as coisas que foram. A fé, as coisas que se esperam. As crenças trabalham com o legado de coisas que se veem e com os fetiches que representam tais coisas. A fé é desfetichizada de tudo. Ela não precisa de visibilizações. É a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não vêem. A fé tem uma natureza completamente distinta da crença. A crença é humana, mecânica, funcional, transferível, fruto de aprendizado, é pedagogicamente ensinável, é compreensível, é um pacote. A fé, por mais que eu a ensine em você, eu posso apenas ensinar ensinamentos, eu não lhe ensinarei fé. Fé é dom de Deus. Fé é pura graça, é favor imerecido. Fé é geração espontânea do Espírito Santo produzindo algo que eu de mim mesmo não gero, por mim e para mim. Fé é a instalação do absurdo contra toda lógica. Fé é a admissão de mundos que a nossa sensorialidade não tange, não pega, não toca, não vê, não ouve. Fé é a convicção de fatos que não estão disponíveis para qualquer mensurabilidade estatística, científica ou para as repetições. Fé é a certeza de coisas que eu mesmo muitas vezes não sei, nem sei quais são,
mas eu espero como conceito do bem. Outras vezes são coisas que eu conheço, ou que eu supostamente penso que conheço, e que eu digo, Senhor, eu creio que elas não estão presentes hoje, aqui e agora, mas eu as espero com paciência, a certeza de coisas que eu espero, baseado em promessas, fundado na palavra, consubstanciado pelo que está dito e revelado, como testemunho também do Espírito de Deus energizando o nosso coração para aquela esperança, naquela esperança que diz: eu me ofereço a ti para esperar com paciência o que tu prometeste. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Que coisas são essas? São aquelas que a gente produz com o nosso capricho, com as nossas determinações mentais, com as nossas agendas de interesses quase sempre absolutamente superficiais ou egoísticos? Absolutamente não. A fé não é o meu capricho, não é a minha veneta, até porque eu não sou chamado pelo Evangelho para ter fé na fé. Fé na fé tem muito poder, mas tem um teto, é o teto da fé na fé. Muita gente aqui tem fé na fé, mas não tem fé em Deus. Quem é que tem fé na fé? Eu os conheço rapidamente por uma frase simples: é preciso orar porque existe poder na oração. O cara que me diz que tem poder na oração está lhe confessando que existe poder na fé na fé. Ele acha que o ato dele orar deflagra uma mecânica que vai criando uma espécie de nanopartículas crescentes e descontroladas no mundo espiritual que tomam o inimigo. Fé na fé. Fé na fé é o que o Augusto Cury ensina andando aqui nesse mesmo palco, quando faz palestras aqui no La Salle, com aquelas besteirinhas dele. Fé na fé é o que essa moçada toda ensina aí da autoajuda. Creia em você, levante hoje e diga: eu sou o cara, nasci para ser gostoso, ninguém me segura, pensamento positivo. Aí lá vai você, igual o Collor de Mello, marchando assim, naquele tempo que ele era presidente neurolinguista. Lembra dele? Aquele surto neurolinguista, mudou o nome e tal, e andava assim, igual um passo de ganso, marchando. Lembra daquele tempo? Era tudo positivismo, fé na fé. Quando não deu certo, eles mataram muito bode, fizeram muita macumba lá na Dinda, era crença. Mas fé na fé tem poderes poderosos. Gera, por exemplo, pode gerar paranormalidade. Se você ficar concentrado, querendo expandir o seu potencial mental, você pode desenvolver telepatia, um monte de coisas. Mas não tem nada a ver ainda com Deus. É fenomenologia mental, cerebral, explicável. Fé na fé é alterofilismo de pensamento, só isso. Não é fé. Não faz o sol parar, não faz a muralha de Jericó cair, não abre o mar vermelho, não faz o Jordão coagular-se lá em cima na cabeceira, não faz os exércitos de Sinaqueribe terem 185 mil oficiais selecionadamente mortos pelo anjo do Senhor durante a madrugada e amanheceram mortos. Não realiza a esperança de um velho de 100 anos mais broxa do que a brochura, e que ainda está em pé, e nada mais em pé dele, esperando um filho de uma mulher de 90. Fé na fé não faz bebê a essa altura da vida. Fé na fé não leva um filho até um altar para ser sacrificado, na esperança de que
Mesmo que eu mate, eu creio no Deus que tem o poder de ressuscitar dos mortos. Mas a fé na fé tem muito poder. Ela ajuda até na hora do câncer. Ou da doença no hospital. Hoje em dia se sabe que doentes com estado mental positivo têm muito mais tendência a ficarem curados. Já há estudos enormes que mostram que, independentemente das crenças, alas de hospital onde pacientes são pessoas que oram, que têm alguma esperança espiritual, a recuperação delas é melhor. Mas há um teto na fé, o teto é da sua mente. Chegam coisas tão absurdas que transcendem tanto o nosso entendimento, que quando essas coisas se apresentam, a fé na fé morre. Ela não resiste ao absurdo. A fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem, a maior característica dela não é só que ela resiste ao absurdo, ela é filha do absurdo. Ela se sabe totalmente absurda. Ela se sabe incomunicável. Ela se sabe quase ridícula. Ela sabe que só quem teve revelação vai entender. Ela sabe que isso não está disponibilizado para que o homem capte com os recursos da inteligência, da mente, da erudição, da elucubração, da filosofia ou de qualquer outra mecânica de pensamento. A fé sabe que o instrumento humano é limitado para ela própria, porque ela é dom de Deus. Ela só não seria limitada pelo próprio homem se ela não fosse dom de Deus, se ela nascesse do homem, mas nem em mim ela nasce. Então a fé que Deus chama fé, que vem de Deus, quando nasce em mim, não é crença, nem é positivismo da fé, é graça brotando em mim e que me qualifica como filho do absurdo, para resistir todo absurdo, para enfrentar todo absurdo, para não temer o absurdo e para, em não compreendendo o absurdo, entender o lugar do absurdo da existência. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, e essas coisas que a gente espera não são os frutos da nossa invenção, têm que ser as esperanças fundadas nas promessas do Evangelho como palavra de Deus a realizar-se e cumprir-se na vida humana. De modo que a minha fé não precisa inventar nada, ela só tem que botar o pé na rocha da esquina, em Jesus, na pedra angular, e por Ele avaliar tudo, medir tudo, entender tudo, discernir tudo. As minhas esperanças no Evangelho não são fruto das elucubrações dos meus sonhos do tipo Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Claro, a imaginação humana pode imaginar muitas coisas e realizar coisas boas e mais. E a história inteira dá esse testemunho, mas a fé não é essa brincadeirinha Walt Disney. Walt Disney tem que fazer o mar de Moisés se abrir ali com serviços hidráulicos, porque ele disse: if you can dream it, you can do it, mas tem que botar um monte de equipamento para a água separar, para você andar por sobre as águas, para o King Kong gritar, para não sei o que, para a casa fantasma parecer que tem fantasma, é tudo truque. Mas if you can dream it, you can do it. Até a sua mulher, por quem você é louco, aparecer com o diagnóstico de uma doença incurável. Aí eu quero ver o if you can dream it, you can do it funcionar.
seja para curar, ou seja para suportar a dor. Fé é a certeza de coisas que se esperam não apenas para a presente ordem de coisas, mas é a certeza de coisas que se espera que transcendem também a presente ordem de coisas. Eu tenho fé para o dia de hoje, para o dia de amanhã, tenho fé para a terra e tenho fé para qualquer dimensão onde eu esteja. Ela é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Há 3 meses da morte do meu pai, em setembro de 2007, eu estava tomando café da manhã lá em casa, como acontecia todo dia às 8 horas da manhã, casa dele em Manaus, com a minha mãe e o amigo nosso e motorista dele, à época, que cuidava dele, o Gildo. E o Gildo, muito falante, muito alegre, chegava toda manhã ali com 1000 notícias de jogo, de quem ganhou quem, ou de política. Ele era super bem informado, o Gildo. Chegava lá com meu pai: pastorzinho, você já viu um absurdo que esse governador está fazendo? Não sei o que e tal, aqueles papos com o café da manhã. O papai quer, tomando aquela papinha dele, mamãe ali também sem muito assunto, meditativo, e o Gildo falando. E o papai disse que já estava tão acostumado a esse rito matinal, que nessa manhã ele está lá naquela papa dele, ele não enxergava quase nada, de modo que era só periferia aqui, tomando, concentrado na papinha. Aí nisso ele ouviu aquela gritaria assim: tá preso, não sei o quê, não se mexe, não levanta a mão senão atiro. Aí ele falou assim: eita, que o pastor Rai está chegando animado hoje aqui para brincar com o Gildo. O Rai é um pastor presbiteriano, nosso filho na fé, que mora na mesma rua dos meus pais, 3, 4 casas adiante, que o visitava-os e visita minha mãe hoje todas as manhãs. E é muito brincalhão, e chegava lá, e era capaz de chegar com o Gildo numa brincadeira daquela: oh, não se mexe, senão eu atiro, aquela coisa de jovem. Aí, papai continuou na sopinha dele, papinho. Eita, que o Rai está animado hoje. E o Gildo estranhamente ficou calado, ele pensou, né? E continuou tomando. De repente, a gritaria continuando, e ele nota. Aí ele ouviu a voz da minha mãe dizendo: parem com isto em nome de Jesus. Ele botou os óculos assim, olhou para a mamãe. A minha velha não é de usar o nome de Deus em vão. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Quando ele olhou, ele viu aqueles 3 homens enormes, cada um com pistolas automáticas na cabeça do Gildo. Gildo parado, sem palavras, e os caras dizendo o seguinte: pode passar todo, que isso é um assalto. E aquele velhinho de 80 e poucos anos, já alquebrado, andou de muleta a vida inteira, uma bengala de carne, mas mais macho do que o Monte Everest. Eu estou lhes dizendo, eu nunca encontrei um macho, nenhum homem, mais macho e mais homem do que aquele. O resto é projeto, ainda, dos que eu conheci, pelo menos. Não me leve a mal, não, eu me incluo nessa categoria, quando eu vejo o que é um homem. Em relação a tudo, a vida, a morte, a alegria, a dor, as gravidades da vida, a Deus, ao próximo. Eu sou um moleque ainda perto daquele velho. Aí, quando ele ouviu aquilo e viu aquela cena, ele fez aquilo que quem não conhece lá em casa saberia que seria a única coisa natural que ele faria. Como sinceramente falando, que Deus me livre disso, mas se aconteceu, não tem outra alternativa a não ser partir para as cabeças, em nome de Jesus, do mesmo modo que a minha constituição não é outra.
Quando ele viu aquilo, ele pegou a moletinha dele, já foi assim, pulando da cadeirinha, aquele toquinho de nada, e a pessoa vai ficando velha, vai ficando menor, né? Não se enxergar coisa alguma, e olhou para eles e disse: vocês ponham-se para fora da minha casa agora, em nome de Jesus, corram daqui, ponham-se em retirada, já! E os três saíram se atropelando pela porta, era revólver e pistola, uma confusão, caíram pela rua, se ralaram, desesperados, correndo rua abaixo. Depois descobriram que eram os policiais que faziam parte dessa gangue, treinados, e saíram na carreira. Aí a minha mãe foi lá oferecer a ele uma água com açúcar. Ele tinha voltado a comer a papa, botou os caras para correr. Já foram? Já. Continuou comendo a papa, não deu a menor bola para o tema. Aí daqui a pouco chega a minha mãe: meu velho, pega essa aguinha com açúcar aqui, bebe. Ele falou: não, eu estou comendo aqui a minha papa, vai estragar o gosto. Se não é para acalmar, o que acalmar, minha mulher? E eu estou orando por eles, para eles ficarem calmos. Eu sou calma em pessoa. Água com açúcar, para quem vive bebendo água da vida. Aí a mamãe disse: vamos ligar para o Caifás para avisar o que houve. Ele disse: vou preocupar meu filho. Deixa ele trabalhar o dia inteiro, só notícia para ele se divertir à noite. Aí quando chegou a noite, ele me liga: e aí, pai, tudo bem? Tudo bem, não sei o quê, alguma novidade? Besteira que aconteceu hoje aqui. Aí o que foi os homens que entraram aí? Aí lá vem a minha mãe: me dá esse telefone. Caifás, teu pai tem essa mania de fazer tudo que é grave virar nada. Eu falei: besteira. Eu falei: não, meu filho, foi um negócio horroroso. Aí lá ele pegou o telefone e falou: meu filho, horroroso nada, horroroso para os rapazes. Os seres humanos que se colocam numa situação dessa é horroroso. Depois, olha, me assaltar minha casa, que perigo. Assaltar minha casa, perigo para os rapazes. E vocês pensam que ele está de coração? É um perigo. Se eu pudesse, eu só queria fazer duas perguntas a eles. Meus filhos, o que vocês viram exatamente atrás de mim quando eu fiquei em pé? Porque não era em mim, era atrás de mim. E a segunda coisa que eu diria: tomem cuidado. Esse modo de vida é muito perigoso. E mais perigoso ainda é assaltar a casa de um homem como eu. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Você já pensou o que é encarar o anjo do Senhor? Agora o que é isso? Você olha e diz: é um ingênuo. É tudo que é anjo babando de alegria, dizendo: Deus, mais crente assim, mais gente assim. Porque tão raros são esses assim. Porque a promessa é essa. É andar sem medo. É de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua entrada, guardará a tua saída desde agora e para sempre. Caiam 1000 a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isto é porque eu vejo? Não, é porque eu enxergo o que eu não vejo, mas eu creio que é mais real do que aquilo que eu enxergo. Como disse Eliseu a Deus acerca do seu auxiliar e servo Geazi: Pai, abre-lhe os olhos, para que ele enfim veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque a certeza, a fé, é certeza também de fatos que se não veem. Quando essa fé se instala na gente, ela não só nos torna grávidos de toda esperança, de uma esperança imbatível, como na mesma hora ela nos eterniza. Ela nos faz cidadãos da contingencialidade do tempo e espaço, ancorados na eternidade, de modo que o absurdo da existência já não tem o poder de ferroar você, porque o seu coração
coração já se projetou para além dos absurdos desta vida. A morte dói para quem tem fé, dói. Mas dói infinitamente menos. Faz 5 anos eu sepultei um filho, lindo, amado, querido. Quem tem filho aqui sabe o que é um filho. Eu não preciso explicar o que um filho é para um pai de verdade. Eu estou aqui, vocês me veem falar aqui domingo após domingo sobre esse assunto, choramingar, reclamar. Não doeu? Ah, doeu. Mas teve o poder de me destruir? Nem um pouco. Eu fiquei melhor. Fiquei mais perto da eternidade. Eu sinto o cheiro dele no trono de Deus. Hoje o céu tem cheiro de papai, tem cheiro de Lucas, tem cheiro de vovô, tem cheiro de tanto amigo bom, tem cheiro de tanta gente boa. Cada dia é o lugar mais desejável. Coisas que se esperam, fatos que se não veem. Mas eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus pela fé. Esse é um fato que eu não vejo, mas que o mundo espiritual reconhece. Então hoje, eu quero convidar você a fazer um exercício de discernimento. A ter a coragem de se perguntar se o que trouxe você até aqui na vida, esses dias e esses anos todos, foi a crença ou foi a fé? Muito provavelmente a maioria de nós viajou até aqui por causa das crenças. É por isso que você ora como formalidade, mas não crê na resposta, porque na crença a oração é um rito e a resposta é uma loteria. É por isso que você lê a palavra e não crê. Porque você é ensinado a praticar não a palavra, mas as doutrinas da igreja. E elas não foram criadas por Deus, são invenções humanas. Aí não funciona. Aí você foi ensinado a crer na igreja, especialmente nesses dias, nessa igreja imacumbada e feiticeira, que se você confessa o nome de Jesus, você não é atropelado, o carro não bate na tua traseira, teu avião não cai, o chefe que perseguir você vai ter problema no fígado, todo concurso que você fizer você vai passar, afinal você é cabeça, você não é cauda. Afinal, o evangelho ensinado a você não é o de Jesus, é de um outro que diz: porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido e carregado no andor por todos. Esse é o Cristo de vocês. Esse Cristo viado, frouxo e fresco, não serve para ser meu Deus. Eu, se Cristo, dou de tapa na cara dele, boto para correr em nome de Jesus, o Jesus dos evangelhos. Em nome de Jesus eu estou botando todo o Cristo de igreja para correr. Só fica o que for Jesus, o ressuscitado dentre os mortos, aquele acerca de quem o Pai disse: eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu todinho. Agora, esses outros falsos cristos das nossas igrejas, sinceramente, não me venham anunciá-los, que eu estou botando para correr a fantasia. É uma fantasmagoria perversa, que não gera fé, capaz de provocar em você essa capacidade de dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Quem é você? Filho da crença ou filho da fé? Filho da religião ou filho do evangelho? Filho dos sacerdotes, das culturas, dos dogmas sociais, antropológicos e religiosos, o filho da simplicidade do evangelho, do encontro de amor com Deus, da experiência de quem se atolou em Deus, comeu Deus, lambeu Deus e foi engolido por Deus,
virou o canguruzinho de Deus e vive na bolsa de Deus, no refúgio do Altíssimo. Esse diz: nem mal sucederá. Não é porque eu não fique doente, é porque a doença não é o mal é o que atinge a minha mente, é o que atinge o meu espírito, é o que me desvia da esperança. Nenhum mal me sucederá. Eu vou ficar intacto, só vou crescer. Eu vou ficar um velho lindo. Sabiam disso? Enrugado, quebradinho, corcundinho, lindo. Deus ainda vai me dar a graça de viver mais umas décadas. Não é por mim, não. Minha mulher sabe que o meu coração está na eternidade. É só por causa do mundo mesmo, do mal desse tempo, que eu tenho pedido a Ele um prazer mais. Mas eu quero ter a alegria de virar um velhinho lindo de Deus, todo fraquinho e poderoso, todo sem voz e com as cataratas do aço da eternidade jorrando de dentro de mim. Sem força para carregar um bisneto, mas com força da fé para carregar a família toda. Sem poder para subir numa árvore, mas sentado no pé da árvore da vida, me refastelando de graça. Essa é a diferença entre a crença. A crença te pede, te ensina no máximo a pedir uma boa morte. A fé diz: você já passou da morte para a vida. Creia e você viverá. Vamos ficar eterno, em nome de Jesus. Mais que vencedor. Vamos dar as nossas mãos. A gente termina em 1 minuto. Faltam 5 para isso. Essa semana eu fiz 2 programas na BNV-TV sobre objetos voadores não identificados, a proliferação mundial e a relação deles com a Bíblia, com os Benai Elohim, os filhos de Deus, lá de Gênesis 6, e as culturas dos povos. Amanhã eu vou dar prosseguimento nesse mesmo tema, mais um programa. Se você tiver interesse, o ao vivo começa às 9 da manhã, tem repetição às 3 da tarde e às 9 da noite na BNV-TV. Vamos orar juntos então, tá bom? Vamos orar sem crença, com fé, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ela é o melhor exemplo de como ela pode ser repetida com crença mágica, sem fé, só com magia. E como ela pode ser orada com fé, pensando-se cada coisa, tendo significado em cada frase, chamando cada frase para a vida da gente, e de oferecendo-se a Deus, dizendo: eu quero ser resposta a essa oração do que me diz a respeito, porque no mais do que diz respeito a Ti, eu sou prova viva de que Tu és fiel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder